Sejam todos muito bem-vindos novamente ao MD Talks, onde beleza, mente e voz se encontram. Bom dia, Charla. Bom dia, boa noite, tudo bem? Então, estamos aqui com o 6º episódio do MD Talks e o 2º da Alcateia. E estamos aqui com Hendrik Dietrich. Isso. Seja muito bem-vindo, Hendrik. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar fazendo esse trabalho maravilhoso, por estar cuidando desse ambiente dessa forma tão incrível, tão maravilhosa. Muito obrigado pelo convite. Conte um pouquinho sobre o Hendrik Dietrich por trás da Alcateia. Então, o que eu poderia falar sobre o Hendrik? Você quer saber sobre qual área sobre o Hendrik? Sobre o Hendrik, Sobre tudo. o Hendrik pessoal? Tudo, além da Alcateia, além do trabalho. Vamos começar a conhecer o Hendrik primeiro. Show. O Hendrik do dia a dia, o Hendrik pessoa. A minha trajetória, eu acredito que ela foi marcada por grandes desafios. Eu vim de uma família muito humilde, eu tive bastante dificuldades quando a gente era pequeno. Nunca faltou alimento, nunca faltou nada essencial, mas a gente passou por bastantes adversidades, bastante dificuldades. E nessa época eu imaginava que essas adversidades, essas dificuldades eram todas problemas, eram coisas ruins que aconteciam. Porém, quando o tempo foi passando, eu fui entendendo que todas essas adversidades foram me preparando para eu ter uma carapaça, uma casca maior, para eu conseguir assumir responsabilidades maiores quando eu me tornasse adulto. Então, naquela época, quando pequeno, eu não conseguia entender o reflexo positivo que teria a quantidade de dificuldade que eu tive. Então, fui criado por uma mãe solteira, conheci meu pai aos 25 anos de idade e saí de casa aos 16 para os 17 anos. Fui ser piloto de moto, andei até os 22 anos profissionalmente de moto, fazendo show de manobra. E quando eu saí de Brusque, que eu fui para Jaraguá do Sul para mim começar a andar de moto e tudo mais, eu consegui entender o poder da influência do ambiente, porque eu morava em Brusque, todos os meus amigos eram CLT, todos eles tinham um tipo de rotina, um tipo de trabalho, e quando eu me mudei profissionalmente para andar de moto, eu conheci um novo grupo de pessoas onde a mentalidade era diferente, as pessoas elas empreendiam, as pessoas tinham o próprio negócio, e foi ali que começou minha carreira empreendedora, né? Foi onde que eu comecei a abrir minhas primeiras operações, até que eu conheci um modelo de negócio de vendas diretas, e dali em diante ali fui me aperfeiçoando, fui crescendo, fui me desenvolvendo, e fui adquirindo essas habilidades profissionais. Então, eu acho que de jornada, assim, dando um breve relato, assim, foi uma jornada com bastante dificuldade, com bastante luta, porém, assim, quando a gente botou a mão nas ferramentas corretas, eu nunca faltou vontade de trabalhar, nunca faltou decisão, nunca faltou entusiasmo, faltava, às vezes, o veículo, ambientes, bons pensamentos para gerar boas ideias, para gerar bons comportamentos. O influenciamento. Isso, e ao longo do tempo fui entendendo o quanto que isso era importante na minha vida. Então, eu, como Hendrik, eu acredito que eu sou um jovem sonhador, sou uma pessoa que passou por bastante dificuldades, e eu consegui sair dessas dificuldades usando algumas ferramentas. E hoje o meu grande propósito é levar essa liberdade para as pessoas, é levar essa nova forma de pensar, uma nova forma de as pessoas agirem, uma nova forma das pessoas sentirem esse âmbito profissional. Então, acho que seria isso, um breve resumo, assim, um breve relato. E quanto tempo faz que tu começou nessa questão da venda? Despertou o teu interesse? Da venda direta? Faz 12 anos que eu trabalho com modelo de venda direta, que eu trabalho no mercado de vendas diretas há 12 anos. Eu iniciei numa empresa e meu primeiro intuito era só vender produtos, eu queria vender e fazer uma renda extra, e aí depois da renda extra eu consegui entender que era um caminho que eu poderia crescer, eu fui reconhecido, eu me senti importante dentro daquele processo, comecei a me aperfeiçoar e consegui entender que da renda extra eu poderia transformar em uma renda extraordinária. Se eu tivesse as ferramentas certas, se eu tivesse as orientações certas, se eu tivesse tudo aquilo que eu precisava, eu poderia construir uma grande operação. E foi o que aconteceu. A gente conseguiu se destacar no mercado de vendas diretas e depois eu consegui entender a necessidade de novos profissionais e terem ferramentas funcionais, ferramentas que ajudariam ele a sair do marco 0, do ponto 1 ao ponto 2, ao ponto 4, e eles pudessem ter essa evolução. Entende? Então, faz 12 anos que eu estou dentro da área de vendas diretas, trabalhando com isso. E formação de equipe. E como surgiu a Alcateia? O que ela representa? Opa! Excuse me. A Alcateia, primeiramente, o nome, né? A questão do nome, ela vem da etimologia dos lobos, né? Então a gente estudou muito para a gente achar algum arquétipo que a gente pudesse usar, e a gente viu que o lobo, ele é um dos animais que tem a maior eficiência em caça. O lobo, ele é um dos animais que tem a maior honra em família. O lobo é um dos animais mais éticos que existe.
e é um dos animais mais poderosos. Então, como alcateia, a gente quer reunir um grupo de pessoas que realmente estão acima da média. Então, a alcateia alfa vem de a gente ter um comportamento alfa, um comportamento de liderança, um comportamento da sua autogestão. Então, a alcateia alfa, o nome, ele surgiu da etimologia dos lobos pela dinâmica que eles têm familiar e de grupo, de liderança e tudo mais. Então, e o alfa, além dele ele representar essa etimologia, o alfa ele significa Associação de Líderes em Formação Avançada, que são pessoas que passaram por dentro de um processo, que entenderam ferramentas, mindset, comportamentos, que fazem com que ela junte um conjunto de comportamentos e ferramentas para ela atingirem níveis maiores. Então, a alfa nasceu como um conjunto de ferramentas e estratégias para pegar uma pessoa que seria uma pessoa comum e transformar ela numa alfa, numa pessoa que ela vai ter um comportamento acima da média, que ela vai fazer parte de um clã e que ela vai fazer parte de um grupo de caça em alta performance. Então, vem dessa viés aí o nome. E como que a alcateia hoje aborda as pessoas para conseguir influenciar elas a entrarem para o time, a entrarem para a equipe, a serem alfas hoje? Sim. Hoje a gente tem um grupo de pessoas que já tem resultado dentro do processo, né? Eu digo que no começo foi muito mais difícil porque a gente estava vendendo uma ideia e a gente tinha que ter muitos argumentos, né? Hoje em dia essa ideia começou a se tornar fato. Então os fatos, quando você tem fato, você não precisa ter argumento. Então hoje o que está acontecendo? O maior número de pessoas que fazem a aquisição para dentro do projeto, que estão adentrando dentro do projeto, são pessoas que vêm de network. Então, pessoas que são indicadas ou que viram um amigo performando, viram um amigo crescendo, viram um amigo largando o CLT, começando a empreender, começando a ter resultados melhores e começam a ter interesse. Então, eu acredito que hoje o projeto está se tornando interessante ao ponto de atrair novas pessoas, né? E a partir do momento que elas vêm, elas se deparam com um projeto que ele está muito bem estruturado. Desde a questão educacional, a questão de estrutura de evento, a questão de conteúdo, ferramentas. Então, quando ela adentra para dentro do projeto, ela se sente muito segura em dar o próximo passo, iniciar a mentoria, iniciar as aulas, porque ela já vê que o ecossistema que está ao redor dela já está proporcionando resultado, que já está proporcionando filosofia. Então, ela tem a crença que se ela fizer o que tem que ser feito, ela vai ter o resultado que as pessoas também estão tendo, entendeu? É que nem eu falo, que faz uma pessoa ficar por 5 anos numa faculdade, se formar, fazer residência, estudar, é uma promessa daquilo que ela vai fazer lá na frente. Ninguém escolhe ser médico pelas dificuldades de ser médico, né? Porque ser médico tem suas dificuldades. Ele vê muita dor, muito sofrimento, ele dá muitas notícias ruins, ele perde vidas, só que também tem um lado bom. Então, as pessoas verem esse lado bom faz com que elas se prendam naquilo que é a recompensa e façam todo o processo. Porque como qualquer outro trabalho, existe um processo de execução, existe um processo de entrega, existe um processo... Não é um negócio de dinheiro fácil, não é uma promessa de um terreno na lua. É simplesmente uma promessa de você poder performar mais usando o tempo e a energia que você tem hoje, que às vezes as pessoas aplicam e não são muito bem remuneradas. Sempre digo que faz uma pessoa ficar dentro de um projeto, são 3 R's: reconhecimento, relacionamento e resultado. E hoje a maior parte das operações de trabalho, de emprego, elas não fornecem com abundância esses 3 R's. Sempre fica faltando alguma coisa. Chegou a desejar. Então é sempre por essa viés que a gente busca expandir. E assim como a alcateia, como a alfa, né, a alcateia, como tu disse, as faculdades, os médicos, se não houver dedicação, não adianta de nada também, né? Exato. E eu acredito que isso torna um processo muito forte, porque uma vez que a pessoa entrou dentro do negócio e ela fez o projeto e ela aprendeu a executar, ela começa a tirar resultados, colher resultados. Então, e se ela for expandir a operação dela, ela tem uma ferramenta para poder treinar outras pessoas também. E é essa escola. Quando uma pessoa quer ser médico, ela não pergunta para outra pessoa que é médico o que ela tem que fazer para ser médico. Ela não vai aprender com a outra pessoa, ela vai aprender numa instituição. E depois ela vai executar a profissão. Ela pode se inspirar por outro médico, ela pode... ter aspirações, aquele médico ser referência para ela, fazer ela tomar a decisão de iniciar na carreira de medicina, mas o que forma aquela pessoa numa carreira de medicina não é o outro médico, o que forma é a instituição. Então ela tem que participar por todo o processo para aprender, coletar todas as informações, para ali na frente ela poder executar uma boa profissão. Então a Alfa ela vem trazendo essa escolaridade, essa instituição de ensino para que os vendedores possam realmente atuar em alta performance. Isso na venda direta? Na venda direta, isso. Você se inspirou em alguém? Ou você, dentro de você já viu que você já era um mentor? Ou...
Eu tive várias pessoas que passaram na minha vida que foram extremamente cruciais para mudar a forma como eu pensava, a forma como eu reagia em relação às coisas. Então, grandes pessoas passaram na minha vida e eu vou ser eternamente grato por cada palavra, por cada ensinamento que fez eu ter uma visão mais clara, um comportamento mais assertivo no mundo dos negócios e tal. Então, eu tive grandes nomes que passaram pela minha vida, mas tem um deles que, para mim, o exemplo dele, a forma como ele lidera, é a forma mais incrível que existe no mundo, e para mim não existiu ninguém que possa liderar como ele, que é Jesus Cristo. Para mim, o maior exemplo de liderança que existe na Terra, que já existiu, foi Jesus Cristo. Embora nem todo mundo seja cristão, nem todo mundo acredite em Deus, todo mundo tem as suas religiões, mas se a gente tirar a religiosidade, a gente tirar a espiritualidade, a gente falar sobre uma pessoa que nasceu há 2025 anos atrás, onde as ferramentas eram totalmente arcaicas de comunicação, não existia nada. E ele conseguiu deixar uma mensagem que ecoou por 2000 anos. Então, a forma como ele liderava, a forma como ele era o exemplo em relação às coisas, a forma como ele levava a bondade, ele fazia as pessoas quererem seguir ele, para mim, é a essência de liderança. Jesus deixou um legado na Terra sobre bondade, sobre amor, sobre tudo, mas, acima de tudo, acredito que ele deixou uma marca muito grande de como liderar sendo o exemplo, como liderar sendo a pessoa, entendeu? Então, para mim, quando eu penso em liderança, eu penso em exemplo de liderança, para mim, é Jesus Cristo acima de qualquer imagem, de qualquer homem, de qualquer pessoa que passou na Terra. E fora isso, veio, como eu falei, né, várias pessoas que me instruíram, que me ajudaram, e que ajudaram eu a modelar, né, a colocar, que trouxeram um pedacinho de visão, um pedacinho de mindset, um pedacinho de comportamento, e aquilo ali foi moldando a pessoa que eu me tornei hoje. O que você mais acredita que está faltando hoje nas pessoas para conseguir alcançar o sucesso, para conseguir ter uma postura melhor, como tu disse, chegar a nível Alcateia? O que tu acha que está faltando nas pessoas hoje? Tu acha que falta um pouco de acreditar, de crença, de Deus? Falta um pouco disso? Eu acredito que a gente precisa desaprender. Desconstruir. Aí. Por quê? Porque naturalmente a natureza, ela germina, a natureza, ela duplica, ela prolifera. Se tu jogar uma semente, ela nasce, ela dá fruto, e depois ela dá outros frutos. E a gente, por ser humano e ser mais semelhança de Deus, a gente já veio com todas as características, a gente é o ser mais poderoso que tem na Terra. Por si só, já basta para a gente conseguir ter resultados astronômicos, muito fortes. Mas quando a gente nasce, a gente ouve infinitas vezes a palavra: não pode, você não pode, fica quieto, ou tá falando, faz isso, você não é bom nisso, não é bom naquilo. E isso começa a construir uma autoimagem. E essa autoimagem, ela fica ferida. E quando você tem uma autoimagem ferida, não importa o que você aprende, porque você pode até aprender a melhor técnica, mas você não vai acreditar que você consegue executar a melhor técnica. Sempre vai ficar dúvida. Por quê? Porque automaticamente você está empilhado de coisas ruins, empilhado de crenças ruins, empilhado às vezes, relacionamentos e ambientes que fizeram você pensar que você não podia, fizeram você pensar que é difícil, fizeram você pensar que para prosperar você tem que, entende? Ralar, se matar e tudo mais. Não que o trabalho não esteja atrelado ao crescimento, mas o crescimento exponencial está atrelado à imagem que você tem de si mesmo. Se a tua autoimagem ela não for polida, não importa a técnica e o que você fizer, você não alcança o resultado porque você acredita que você não merece. Então, eu acredito que o que está faltando um pouco hoje para as pessoas é um pouco desse autocuidado, da forma como elas mesmas se enxergam, a forma como elas mesmas se veem, a forma como elas estão falando de si mesmas inconscientemente, ou quando você está quieto, o que você fala sobre você? Né? Eu acho que essa desconstrução, e isso vem como? Isso vem muito atrelado nos ambientes que a gente convive. Então, se você andar com 5 empresários, você se torna o 6º. Se você andar com 5 pessoas que cuidam da saúde, você se torna a 6ª. Se você andar com 5 idiotas, você se torna o 6º. Exatamente. Então, a jogada é analisar se o ambiente que você está inserido, ele tem esse campo de desenvolvimento, ele tem esse campo de aperfeiçoamento na sua própria autoimagem. Quando você faz alguma coisa no ambiente que você está, você é elogiado, você é ridicularizado, o que é feito? Porque além da força que você tem que fazer para mudar e prosperar, você tem a força do ambiente. Então, se você está num ambiente, você quer emagrecer e todo mundo no seu ambiente, ninguém faz academia, ninguém se cuida, ninguém está correndo e tal, e se você comprar um tênis, botar uma bermuda de corrida e postar no grupo que você vai fazer exercício, você vai ser uma piada.
Além da força que você tem que fazer para você conseguir fazer o exercício, comprar o tênis, fazer tudo, você tem um ambiente tirando toda a motivação, o motivo para a ação. Porque a gente Muda é um de ambiente ser... daí. Exato. Porque a gente é um ser de manada e a gente quer ser aceito. Então, se o meu ambiente não me aceita porque eu estou fazendo isso, logo eu mudo o comportamento para ser aceito. Então, se o meu ambiente, eu tenho pessoas que não estão indo para o lugar que eu desejo ir, eu tenho que entender que esse ambiente vai fazer com que eu mude meu pensamento. Vai fazer com que eu me limite. 5.000 é muito ou é pouco? Depende do ambiente. Depende do ambiente. Depende do ambiente. Depende do ambiente, você vai falar e a pessoa vai falar, esse é meu sonho de salário. Vai ter um ambiente que a pessoa vai falar, eu não aguento ganhar isso por dia. Não dá. Não dá para viver. Entende? O que determina muito e pouco? A percepção. E o que vem a percepção? Do ambiente que você está inserido. Você começa a perceber. Tudo é influência. É, como já diz o ditado, diga com quem tu estás, que eu te digo quem tu és. Algo Né? assim. Me diga com quem tu andas, que eu direi isso quanto aí. tu ganhas. No último evento, você falou sobre empreender. Eu não sei como, eu não esqueci o nome. Tá lá o E, o I, empregado, investidor, CLT, mas não era CLT. Sim, é o quadrante, né? Isso, esse mesmo. Como você chegou nisso e você poderia explicar para as pessoas? Tá. A gente achou interessante essa Muito obrigado, parte. muito obrigado. Esse quadrante aí é um quadrante escrito por Robert Kiyosaki. Então ele escreveu num livro chamado O Negócio do Século XXI. É um livro muito bom sobre empreendedorismo e sobre as tendências de como os negócios eles estão se desdobrando na era que a gente está hoje. E ele explica dentro do quadrante que existe 4 formas de a gente gerar grana, de a gente gerar rendimento, né? Indiferentemente a área que você atua, você vai estar numa dessas 4 formas. A primeira seria o empregado, que ele vende as suas horas para alguém e essas pessoas usam o tempo dele de alguma forma. Então ela vai empregar ela, vai pregar ela em um lugar e você vai negociar o valor das suas horas e você vai vender isso por mês. E você vai vender isso para uma pessoa e ela vai pagar. E essa é uma forma honrosa de ganhar dinheiro, uma forma. Mas muitas pessoas acreditam que essa é a única forma. Então as pessoas acreditam que para elas ganharem mais dinheiro, elas precisam ter um outro emprego, um emprego melhor. Só que um outro emprego continua com a mesma mecânica. E qual que é a mecânica? Você vender o seu tempo e você ganhar um percentual por isso. No emprego, no CLT, qual que é a forma para você ganhar mais? 2, ou você faz mais hora extra, ou você faz um curso e faz a sua hora valer mais. Mas, de qualquer forma, você continua trocando seu tempo por dinheiro. Então, esse é um quadrante. O segundo quadrante, ele seria o quadrante que você começa a ser autônomo. Então, o primeiro quadrante, empregado. O segundo, autônomo. O autônomo, ele continua vendendo o tempo, mas não para uma pessoa só. Ele não vende mais para um patrão, ele vende agora o tempo dele para o cliente final. Então, o autônomo, ele consegue acessar o cliente final já direto. Um advogado, um médico, um ortopedista, dependendo da operação, ele pode vender o serviço ou a mão de obra dele direto para o cliente final. Então, tanto o empregado quanto o autônomo, ele trabalha vendendo as horas, mas para operações diferentes. Só que os dois também não conseguem ter tempo e dinheiro com abundância, porque eles dependem do próprio tempo para gerar resultado. Então, nesse lado do quadrante, o Robert Kiyosaki ele explica que é um lugar onde não existe abundância de tempo e dinheiro. Existe uma operação que você usa o tempo. No outro lado do quadrante, você vai para outras 2 operações, que daí seria dono do próprio negócio. É uma pessoa que ela tem uma operação. Dono do próprio negócio não seria uma operação que a pessoa esteja dentro da operação, que ela faça parte da engrenagem. Seria uma operação que toca sem a presença dela, que tem uma organização já, que tenha já um RH, que já tenha quem contrata, quem cuida do... A empresa roda assim, a pessoa roda, então ele tem um negócio, aquilo ali gera rendimento sem aquela pessoa. Então essa é uma outra forma, você pode ter negócio em várias áreas diferentes, que você contrata outras pessoas e você, com o tempo delas, você gera o rendimento para elas e automaticamente você gera um negócio que gera mais renda. Então esse seria o terceiro quadrante. E o quarto seria o investidor, que é quando você bota o dinheiro e o teu dinheiro mesmo ele faz mais dinheiro, é uma outra categoria. Então são 4 categorias que a gente tem hoje e se você parar para perceber, todas as operações elas navegam por essas 4. Que nem eu falo, às vezes você vai pegar uma padaria, na padaria vai ter uma menina que vai atender no caixa. Ela vai estar empregada, ela conseguiu um emprego, ela está ali como caixa, recepcionista. Mas daí na padaria vai ter também a pessoa que é o dono ali da padaria, que ele comprou, que ele contratou a pessoa. Mas também na padaria, às vezes, tem uma pessoa que alugou
o estabelecimento para o dono da padaria, que alugou o imóvel. Então, na padaria, quando tu vai lá comprar pão, aquele dinheiro do pão está pagando a cadeia inteira. Ele vai pagar o do aluguel, ele vai pagar o dono e ele vai pagar o funcionário. Entendeu? Então, quando a gente vai ver, não tem a ver com o que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com o quê? Com padaria, você vai trabalhar com steak, mas qual é a posição de jogo que você quer ter? Você quer jogar em qual posição? Você quer jogar na posição empregado, na posição autônomo, na posição dono de negócio ou na posição investidor? Eu acredito que qualquer uma dessas posições que você queira jogar, você vai precisar expertise. Você vai precisar ter um comportamento. Não dá para você ser dono do negócio com a mentalidade de empregado. Não dá para você ser investidor com a mentalidade de autônomo, não dá, porque a mentalidade, como você reage em relação ao dinheiro, reage em relação às formas que você vai resolver as suas coisas, muda. Uma pessoa que tem um próprio negócio, ela pensa diferente de uma pessoa que trabalha em algum negócio. As responsabilidades são diferentes, o trabalho... mas o dono é mais fácil. Depende da mentalidade. Você tem que entender. Autônomo é maravilhoso, faz o próprio horário, coitado. Depende. É que assim, você vê que quando a gente olha para a atividade, a gente vê que existe dificuldade em todas. Entende? O que não existe na grande maioria é uma possibilidade de você avançar para as próximas etapas. E aí eu acredito que o Alpha vem para isso, para dar uma formação, uma escolaridade para a pessoa, para que ela possa, do CLT paralelamente, construir uma renda de autônomo, do autônomo ela poder construir uma equipe de vendas e ter um rendimento sobre um negócio, uma operação de vendas, nível nacional e internacional, e com isso fazer rendimento suficiente para sobrar, além da sobrevivência, ela poder se tornar investidora. Ela poder investir, ela poder fazer com que o dinheiro dela gere mais dinheiro. Só que para isso ela precisa conseguir gerar mais dinheiro do que a necessidade de sobrevivência. Então é um processo. Então a Alcatel hoje se considera uma... Acabei de pensar a palavra, já fugiu da cabeça. É como se fosse uma escola financeira. Isso. Ela ensina a crescer. A gente chama ela de escola mentoria e ela tem essa característica não só de ensinar uma pessoa a vender produtos, né? A venda direta é um veículo que a gente está utilizando para que a gente possa formar mais profissionais a ponto desses profissionais poderem entender do mercado, terem rendimento e eles poderem expandir as equipes deles com qualidade, com resultado, e eles poderem formar o próprio negócio deles e com isso ter dinheiro para se tornar investidor. Então dentro do próprio processo é orientar a pessoa não só ela aprender a vender, mas ela ter a gestão financeira, ela ter aplicativo de controle, ela fazer uma remodulação realmente da forma como ela olha o dinheiro dela, como ela olha as operações e principalmente como que ela está olhando o tempo que ela está usando na vida dela. Porque hoje a gente sabe que o dia tem 24 horas. Se a gente dividir esse dia em 3 partes, dá 3 partes de 8 horas. 8 horas a pessoa passa dormindo, ou deveria, descansando. Não, eu... 8 horas a pessoa passa produzindo, trabalhando, gerando resultado. E as outras 8 horas, né? A pessoa, ela tem um ditado que as pessoas falam assim, nossa, como eu queria ter tempo para fazer essas coisas, como eu queria ter tempo para fazer academia, como eu queria ter tempo para poder passear, como eu queria ter tempo. Quer que o dia tenha 72 horas. Não tem como. Todos os dias tem as mesmas 24 horas. O que muda? A prioridade que você está fazendo com o tempo. Entende? Então o tempo, aonde você coloca ele vai germinar, é como se fosse uma semente, mas aonde que você está colocando, né? Gostei dessa dica, repete pra gente. O que? Do tempo? O tempo ele germina como se fosse uma semente. Imagina só que você tenha 24 sementes durante um dia, 24 horas. Se você botar 1 hora por dia no xadrez, em 365 dias você está entre os 4% que melhor joga xadrez no mundo. Em um ano, 1 hora por dia, o poder do empilhamento faz com que você tenha técnica, base, estudo e conhecimento para você jogar na frente de 96% da população. Se isso funciona com o xadrez, será que funciona para academia? Será que funciona para você aprender a lidar com dinheiro? Será que funciona para você aprender a desenvolver um novo relacionamento? O dinheiro ele é uma semente. A gente tem que ter a autorresponsabilidade de escolher aonde que eu deposito essa semente, aonde que eu vou fazer esse investimento de tempo. E muita gente acaba jogando tempo fora, fazendo coisas que não tem nada a ver com a sua rotina, que não tem nada a ver com a sua vida, que não tem nada a ver com a direção que ela está indo. E aí lá na frente, por ela não conseguir dizer não para os outros, por ela não conseguir se colocar em prioridade, ela diz que não tem tempo, julgando que a vida das pessoas que fazem aquilo que ela queria fazer tem mais tempo e não tem. Porque existem as prioridades, porque para a pessoa estar fazendo aquilo, ela abriu mão de outra coisa. Então, ter a visão do dia que são moedas, que são investimentos, você para de fazer investimentos em lugares que não te dão retorno. É como se você fosse um investidor, só que de tempo.
Você vai botar o seu investimento aonde? O tempo é o bem mais precioso. Você pode aprender inglês com o tempo, você pode aprender a dirigir, você pode aprender a empinar uma moto, você pode aprender a jogar bola. Eu não sei o que você quer, mas você pode aprender tudo isso com um único recurso chamado tempo. E as pessoas jogam isso ao léu, vendem isso a preço de banana por um salário. E tu acha que a questão de tu conseguir fazer toda essa desenvoltura de aprender, mesmo com a alcateia, tu acha que tem que começar primeiro no cérebro, na cabeça, desenvolver? Como? A alcateia ajuda as pessoas a modificarem a mentalidade, em primeiro lugar, para conseguir alcançar tudo isso, todos esses resultados. Primeiro, tem que estar com uma cabeça boa, tu tem que estar bem desenvolvida mentalmente, porque senão tu não consegue. E tu acha que a alcateia, ela trabalha nesse papel dentro dessa mentoria? Sim, é porque eu acredito que assim, ó, a mudança de mentalidade, ela está atrelada diretamente ao ambiente, né? Como eu vou pensar e como eu vou reagir. E a alcateia, ela dá um processo educacional para você executar algumas tarefas e você aprender. Só que fora isso, ela traz para você também o quê? Um ambiente de pessoas que estão fazendo algo a mais, que já estão indo para algum lugar. Então, naturalmente, se você entrar e começar a fazer parte de um time de basquete, começar a andar com o pessoal de basquete, começar a falar com ele, naturalmente você vai começar a pegar os trejeitos sobre o jogador, as gírias do jogador, o jeito, como ele se veste, você vai começar a estar naquele meio, daqui a pouco vai ser comum as roupas que ele usa, o jeito que eles falam, porque o ambiente está fazendo você ter novas ideias faz você ter novos pensamentos, fazem você ter novos sentimentos e quando você sente diferente, você age diferente. Quando você age diferente, as coisas acontecem. Então, para mudar o resultado, tem que mudar a forma como você pensa. E a alcateia e o ambiente que ela proporciona faz com que as pessoas tenham uma visão mais poderosa sobre si mesmo, em primeiro momento, elas acreditarem que elas também podem, aquela mudança da autoimagem, aquela mudança com várias provas sociais acontecendo com pessoas comuns, e isso atrelado com um conjunto de ferramentas para que elas possam executar e mudar a mentalidade. Sem mudança de mentalidade, você não consegue estruturar resultados duradouros. Uma prova disso é que mais de 90% de quem ganha um prêmio da Mega Sena, de loteria, e fica rico, do nada, e fica rico, essas pessoas voltam a ser pobres. Mas por quê? Mas o problema não era dinheiro, não era falta de dinheiro? Então, ela foi dado dinheiro, mas não foi dado a mentalidade. Ela não tem suporte para lidar com aquilo. E logo o que acontece? Ela volta para o estágio que ela tem suporte para conseguir lidar com aquilo. Ela volta porque ela já estava adaptada. Ela está adaptada, ela consegue lidar com tanta... E ela volta para aquela questão. Então, ou até pior, né? Ou até pior, ela fica mais endividada ainda. Então a questão de ter essa imagem, de ter essa visão é transformadora, porque a gente precisa fazer que a pessoa tenha um entendimento diferente para ela ter resultado diferente. E o que você acha que a pessoa pensa para poder buscar? Antes de tudo, ela está lá endividada, ou o que você acha que a pessoa passa para poder ir buscar um autoaprendimento, Um desenvolvimento? Isso. Existem dois motivos que fazem uma pessoa ela avançar. Ou ela está indo em busca de algo, ou ela está fugindo de algo. O que move uma pessoa? Tem duas forças. Tem gente que é altamente motivado quando está buscando algo. Então, ela bota uma meta, a pessoa fica obstinada, ela quer, e aquilo ali faz com que ela tenha uma transformação. E tem muita gente que está em busca de algo porque não quer mais alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente que começa a fazer academia porque quer ter um corpo melhor, quer ter uma melhor saúde e tudo mais. E tem gente... deixa eu só ajeitar aqui o meu headset. E tem gente que começa a academia porque teve um diagnóstico. Olha a diferença. Um está em busca do prazer e outro está fugindo da dor. Então eu comecei a academia porque eu quero ter um corpo bom e tal, estou inspirado no meu ambiente, a galera tá tudo sarada, estou andando em lugares legais e tal, estou em busca de algo. Não, mas eu não quero fazer academia, eu odeio fazer academia. Daí você vai no médico, o médico fala que o seu diabetes está alto, você teve um infarto, se você não começar a treinar e não perder 20 quilos, você vai ter outro infarto e você não vai ver seus netos e você vai... Ela toma um susto, ela fala, eu tenho que fugir disso. E ela começa a academia, outra vez os dois vão para academia. O sentimento é diferente. E o que vale mais a pena? Depende do que te move. Teu motor é a gasolina ou a diesel? Ixi. Se eu colocar diesel no motor a gasolina, ele não funciona. Se eu botar gasolina no motor a diesel, ele também não funciona. O que mais funciona é o combustível que te move. Eu não sei o que você busca, ou tem gente que está empreendendo buscando fortuna, e tem gente que está empreendendo para fugir da miséria.
E eu não sei o que mais funciona para você, mas uma das duas funciona. E dá para utilizar as duas? Dá para utilizar, só que você sempre vai ter mais latente uma. Entende? Uma pessoa que é obstinada por resultado, ela sempre vai estar motivada por mais resultado. Uma pessoa que tem medo e é obstinada para fuga, ela está sempre obstinada a fugir ou querer se livrar de alguma coisa. Aproveitando o embalo, deixa eu te pedir um conselho, então. Tu acha que uma pessoa que ela está obstinada a alcançar aquilo que ela está em busca, resultados, se ela trabalhar demais e ela ficar incessantemente em busca disso, sem ver hora, sem ver nada, só focada nisso, tu acha que ela chega rápido ao resultado ou tu acha que ela vai adoecer? Eu acho que ela vai adoecer. Então precisa de descanso. Eu acredito que o equilíbrio da vida, ele não é o excesso, né? Então, se você tiver o equilíbrio entre as áreas da sua vida, você vai conseguir ter uma harmonia maior sobre o seu dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que foca 100% da sua vida no relacionamento, ou 100% da sua vida só na academia, ou 100% da sua vida só no dinheiro, e ela começa a crescer, começa a avançar, e daqui a pouco ela consegue tudo aquilo que ela quer, mas tudo que ela quer é o quê? É dinheiro. E logo quando ela tem tudo que ela quer, ela vê que o dinheiro, ele é uma das riquezas, ele não é todas as riquezas. Então, se você tem muito dinheiro, você perde o dinheiro, a pessoa vai lá e se mata. Por quê? Por que a pessoa se suicida depois de ter um grande déficit financeiro? Porque ela passou a vida toda com aquilo, é tudo para ela. Então ela não tem mais nada. E se ela não tem mais nada, não precisa mais viver. Então o que eu estou querendo trazer essa assimilação é que ter tudo não tem a ver com uma única área. Porque ter saúde é importante. Você ter família é importante. Você ter amigos é importante. Você ter a conexão com Deus é importante. Tudo isso é importante. Aí, se você atingir uma área da sua vida e você negligencia todas as outras áreas da sua vida, logo você vai ter problemas. E não é um problema da área que você está desenvolvendo, mas é um reflexo das outras áreas que não começam a conversar entre si, entendeu? Então, se você tem um bom relacionamento, você tem uma boa saúde, e você está com uma carreira legal, e você está indo bem financeiramente, e aí sua carreira dá um brete, dá um ruim. Beleza, você vai perder aquilo, mas aquilo não vai te abalar tanto, porque as outras estruturas estão para dizer, nossa, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, você tem as outras áreas que conversam, tem uma boa saúde, você pode pular na bike e dar um bom pedal, né? Você pode subir a montanha, botar a mochila, isso te dá mais articulação. Então, investir um pouco dessas 24 moedas em outras áreas faz com que você tenha um juros composto maior, porque você mais feliz produz mais. Você mais animada, você mais alegre, você mais amada, você vai se sentir, você vai ficar mais leve e os resultados eles vão chegar de uma forma mais natural. Nesse caso que eu citei o exemplo, é pela busca de conhecimento. É querer aprender algo novo, sabe? Tipo, tentar achar algo que tu se encaixa e quando tu se encontra, tu não quer parar de fazer aquilo. Tu quer ficar focada nisso, independente se tens outras coisas para fazer, mas às vezes, tipo, trocar uma festa, uma balada, um passeio, qualquer outra coisa para focar naquilo ali. E muitas vezes perder a noite de sono. Isso que eu quis dizer, tipo, que vai fazer mal futuramente. Que é como eu falei. Ou tu acha que... Desculpa te cortar. Ou tu acha que enquanto tu estiver focado, vale a pena tu continuar até tu chegar no teu objetivo? É que assim, ó, quando eu pego e eu coloco o foco aqui em cima desse telefone e eu amplio bem o foco, eu não consigo ver mais nada. Então o foco, ele vai te ajudar a alcançar o que você quer. Porém, o equilíbrio entre a tua vida vai fazer você permanecer onde você quer. Entende? O foco acelera, mas o equilíbrio mantém. Porque se você estiver focado e só tiver isso, quando você chegar lá na frente e tiver todo o conhecimento, mas isso arruinou teu corpo, isso arruinou teus relacionamentos, isso arruinou tuas finanças, isso arruinou tudo. Agora você é uma pessoa altamente com conhecimento. Mas se isso destruir as outras áreas da sua vida, você se torna uma pessoa escassa. Tem que manter o equilíbrio. Porque a gente tem muita gente que tem muito de uma coisa, mas só tem aquela coisa. Tá bom, eu vou dormir então. O exemplo foi ela, tá? É mesmo? Ah, tá. 2 noites ela ficou sem dormir, gente. 2 noites. Que vocês viram. Isso não é saudável. Que vocês viram, né? Isso não é saudável. O que faz uma pessoa ficar tentando e nunca sair do lugar ou não ter aquele impulso? É repetir a mesma coisa. Quer mais um café? Eu aceito. Eu acredito que o que estagna uma pessoa é ela não fazer verificação de processo e progresso. O que faz eu fazer uma verificação de progresso? Eu estar avançando. O que faz eu fazer uma verificação de processo? Eu ver o que eu estou fazendo que não me deixa avançar. Então, para eu avançar, eu preciso entender que eu preciso fazer alguma coisa.
Aí eu vou lá e faço. Se eu fizer algo e aquilo não faz com que eu avance, naturalmente eu tenho que verificar o processo que eu usei. E se eu ficar fazendo a mesma coisa, obviamente que eu vou ter o mesmo resultado. Então tem pessoas que passam 75 vezes o mesmo ano e chamam isso de vida. Tem pessoas que repetem 75, 80 vezes o mesmo ano e no final chamam isso de vida. Porque a pessoa está repetindo um ciclo interminável. E esse ciclo fica interminável porque é os mesmos problemas, é as mesmas complicações. Porque o problema ele vem na nossa vida com o intuito de nos ensinar algo. Toda vez que você perde algo, ou que você toma um brete, aquilo traz junto uma carga de aprendizado. E se você não aprende, o problema volta. Olha que loucura. Então você vai na internet, você compra um negócio, você toma um golpe e perde R$500. Aí você fica, perdi R$500, né? Fica estressado, fica ruim e tal e tal. Mas aquilo trouxe para você um adendo, trouxe para você um conhecimento. Você não vai mais clicar em qualquer coisa, você não vai mais comprar qualquer coisa. Isso traz para você uma base de informação que às vezes você perdeu 500 e vai fazer você evitar perder 5.000. Mas se você não usar essa informação como via de base, como um aprendizado para você tomar uma outra conduta, vai vir um outro problema e você cai no mesmo problema. Isso acontece na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa. Então, o que faz uma pessoa se ficar no mesmo lugar? Ela não avaliar o que está fazendo ela mesma, o que trouxe ela para aquele lugar. Porque ela quer achar um responsável, mas o responsável é ela mesma. Então, ela se colocou naquele lugar. E como que eu saio? Paro de fazer o que eu faço algo que vai me levar para o lugar que eu quero. Então, é não verificar o processo e continuar repetindo a mesma coisa. Einstein dizia, fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente, chama insanidade. E tem muita gente esperando prosperar, muita gente esperando crescer, muita gente esperando ter liberdade, fazendo a mesma coisa. E vai passar anos, e vai voltar anos, e vai passar anos, e vai voltar anos. E aí o INSS tem um piso salarial de R$8.000. R$8.000 na terceira idade, você consegue sobreviver como? Né? Que é a fase que você vai ter maior dificuldade. Isso eu estou falando o piso máximo. A gente sabe que mais de 80% se aposentam com um salário ridículo. R$1.500. Ridículo, não tem como ter sobrevivência. Nós não falamos da fase de vivência, é sobrevivência. Você sabe aquela história do aposentado que se aposentou, pegou a mulher e foi dar uma volta ao mundo? Não. É porque ela não existe. Né? Nesse meio piadista. Nesse meio desse ocorrido todo aí de aprendizados e da tua jornada, teve alguma dificuldade dentro da Alcateia ou fora da tua vida que tu passou e já pensou em desistir? Desistir. Eu acho que esse pensamento passa na mente de todo mundo que tenta fazer alguma coisa diferente, alguma coisa grande, que está fora do esquadro, né? Mas sim, a gente teve várias dificuldades, a gente passou por vários impercalços, né? Tanto pessoais quanto profissionais, assim, ao longo dessa jornada toda. E eu acredito que a maior dificuldade que teve para a gente iniciar o projeto foi a gente ter a crença de botar para rodar mesmo, assim, de dar o primeiro passo, fazer, porque a gente já vinha num processo de vendas e a gente fazia isso muito no anonimato. A gente já estava treinando, a gente já estava com histórias maravilhosas, a gente estava com um pouco de receio de ir para a internet, de publicar, a gente não era muito do online e tal, né? Mas os resultados estavam ficando muito bons, então a gente ficou com essa, vamos, não vamos fazer, não vamos, até que a gente tomou a decisão para iniciar o processo e ir para o digital. Então, uma das dificuldades que a gente teve foi essa transição, assim, do mercado físico, né, do presencial para o digital, né? Eu vejo que muitas pessoas começam no digital e depois vão para o presencial, mas por a gente estar no mercado esses 12 anos, a gente começou no presencial. Eles puderam participar de um dos eventos ali que a gente fez. Então, essa rotina de eventos, ela já vem acontecendo há mais de uma década, entende? Então, isso traz para a gente base, know-how, para que a gente possa ir agora para o digital. Mas isso foi uma trava, foi um bloqueio. Passar para o digital é algo bem complicado. Verdade. Existe bastante conhecimento. Às vezes, muita gente deixa de fazer algo, deixa de fazer essa transição justamente pela dificuldade que é abrir o cérebro e tu colocar conhecimento para tu conseguir chegar no digital e alcançar resultados. A dificuldade é bem grande. Sim. E graças ao Alcateia hoje tá para ensinar e auxiliar a como fazer essa transição no mercado. Sim.
Eu digo que a Alcatel traz esse conjunto de ferramentas e desenvolvimento não só para venda direta, né? Embora a gente tenha todas as planilhas, todos os BI, né? Que é o controle das informações, gestão de cliente, bot de WhatsApp, a gente ensina a pessoa a transformar o celular dela numa verdadeira máquina, né? Porque Trabalhar muito, o celular hoje ele é muito poderoso. O que falta? As pessoas já fizeram o mais difícil, que é comprar o celular, agora precisa aprender a mexer, né? Como transformar ele numa máquina, numa máquina de disparo, de atendimento e tal. Então, hoje, com a tecnologia, atrelado com o mercado de vendas diretas, a gente consegue construir algo muito mais poderoso do que há décadas atrás, por causa das ferramentas, né? Se eu te perguntar quanto tempo leva para derrubar uma árvore, né? Se eu te der uma faca, vai ser um tempo. Se eu te der um machado, vai ser outro tempo. Tudo depende da ferramenta. Exato. Se eu te der uma motosserra, se eu te der uma máquina, né? Então, são estágios. Mas eu sou lenhador há 10 anos. O Machado e eu falamos muito bem, beleza. Mas ele ganha do cara com a motosserra? Não. O cara tá um mês com a motosserra. Entende? Então, ele vai ter que passar por um curso prático para aprender a mexer na motosserra, né? Como que ele vai... Mas quando ele entender o jogo, a velocidade de derrubar uma árvore dele é exponencialmente mais poderosa. Então, acho que o conjunto de ferramentas vem para isso, para deixar o profissional mais poderoso. Vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. O que faz você recarregar as energias? Tá lá focado no alfa, focado numa pessoa ensinando, e quando você volta para casa, o que recarrega? Eu gosto muito de natureza, gosto muito de trilha, gosto muito de passear, me conectar com pessoas, conexões verdadeiras, poderosas. E eu tenho um hobby que é a minha moto. Então, sempre quando eu quero dar uma extravasada, eu quero ficar tranquilão, eu meto meu cap, eu vou fazer meus rolês, minhas manobras. Sou piloto de moto há mais de 16 anos, já que eu ando profissionalmente. E isso, para mim, é minha vida. Gosto muito disso quando se fala em hobby, quando se fala em se divertir. Então, quando eu vou para lá, eu boto meu capacete e eu esqueço do mundo. Sempre aquele último evento que a gente fez ali, né? Então, a gente finalizou a janta com o pessoal, fomos para casa, 1h da manhã, eu pulei na minha moto, fui até Curitiba e voltei. Fui dar um rolê, cheguei... Eu tava dando uma olhadinha no teu perfil lá. Né? Eu cheguei às 5 da manhã em casa, assim, fui dar uma banda, assim, só eu e minha moto. Então, eu tenho essa conexão com a moto, gosto muito de leitura, gosto muito de me conectar com Deus, eu gosto muito de meditar. Eu não sou um cara religioso, né? Eu não atendo uma religião específica, mas sou um cara muito conectado com Deus. Acredito na energia maior, acredito em Deus. E eu acredito que Deus, ele permanece dentro da gente, né? E eu acho que ele se manifesta nos nossos comportamentos que a gente vai ter. Então não adianta eu falar de Deus, eu falar sobre bondade, eu falar sobre isso, se o meu comportamento, minha fala, o que eu faço para os seres humanos, eles dizem outra coisa. Tem um ditado que diz assim, ó: o que você faz fala tão alto que o que você diz ninguém escuta. Olha que louco. Não precisa nem abrir a boca para falar. Não, o comportamento ele diz. Já... Levanta assim o indicador assim rapidinho, vai lá. Tá. Por que você levantou o polegar? Existe... olha que loucura isso. O que você está vendo passa um sinal tão forte para o seu cérebro que o que você está escutando, ele anula. Uhum. Eu falei um comando específico e eu fiz outra coisa. Sim. E o que acabou acontecendo? O cérebro de vocês anulou o que vocês ouviram e ele fez o que vocês viram. Se isso funciona para polegar, imagina quantas pessoas estão olhando o seu comportamento, o meu comportamento, e vendo o que a gente está fazendo e cagando porque a gente está falando. Exato. Entendi. O comportamento, ele é a última barreira entre sua psique e o que você vai fazer. Não tem como enganar o comportamento por muito tempo. Uhum. Consegue mentir, consegue enganar a aparência, mas o comportamento é a essência. Nossa, isso foi... Vamos dar uma pausa aqui para falar da nossa patrocinadora. Da Rockefeller. Da Rockefeller. Inglês de verdade. Da Rockefeller. Exatamente. Nosso convidado está com a caneca oficial da Rockefeller. Ali embaixo está o Instagram, Rockefeller Camboriú. Rockefeller. Não trouxemos o livro, né? Não trouxe hoje. Vamos lá. Ô, Hendrik. Fale-me. A Alcateia. Sim. No ramo de venda direta, as pessoas podem utilizar para abranger todas as áreas ou ela é apenas exclusividade da Luciluz? A Alcatel, ela traz uma formação profissional de vendedores. Né? Ela vai ensinar você a ter um comportamento mais assertivo no mundo de vendas diretas, no empreendedorismo, no entendimento no que é o teu capital de giro, como é que funciona.
E isso pode ser aplicado a qualquer tipo de produto, porque a questão é profissionais. A gente está gabaritando profissionais que estejam habilitados a trabalhar no mercado de vendas diretas. A gente selecionou a Luciluz como nossa fornecedora principal por algumas questões, algumas características em relação à qualidade de produto, a uma linha muito, muito abrangente e também por a empresa ser uma empresa familiar, uma empresa que ela é regida por um dono e esse dono, o nome da empresa é o nome da esposa dele, que é Luciluz, e essa é uma empresa que a filha dele está crescendo dentro da operação, amando a empresa. Então não é uma empresa de acionista, não é uma empresa que está na mão de pessoas que só visam lucro, é uma empresa familiar. E quando a gente pensa em construir um mercado de consumo, construir um mercado no segmento de vendas diretas, a gente está falando sobre fidelização de clientes. Então eu preciso ter uma empresa que me atenda com qualidade de produto, preço acessível e que ela tenha uma projeção de se permanecer no mercado por um grande tempo. Então eu vejo hoje que ela tem essas características para atender a gente. Porém, a Alfa, ela é uma escola de vendas diretas. Então, se a pessoa se formar e ela for querer vender qualquer tipo de coisa, ela vai ter um entendimento, ferramentas, BI, ela vai ter uma concepção mais elevada em relação ao segmento, entendeu? O que tu dá de dica para as pessoas, para elas começarem querer desenvolver, querer aprender? O que tu pode passar para as pessoas para auxiliar nesse Eu acredito que momento? o que vai manter ela no foco é saber o porquê que ela quer começar, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender o para que ela quer isso, né? A raiz mais... Achar o propósito. Achar... Você quer começar algo novo, empreender, porque você quer ter renda extra, você quer botar o filho numa escola particular, você quer viajar, você quer fazer uma nova renda, você quer ter tempo livre. Definir isso determina muito qual é o tipo de operação que você vai ter que fazer para alcançar aquilo. Porque... Definir a meta? Exato, porque assim, ó, se você entrar num campo, todo mundo tá jogando bola, mas um tá no gol, um tá na zaga, um tá no centroavante e um tá no ataque. Dependendo da posição que você escolher jogar, você vai ter um tipo de comportamento dentro do campo. Dependendo da coisa que você escolher como sua meta, seu propósito, você vai ter um comportamento dentro do campo. Definir isso determina que posição que você joga. E depois disso você desenvolve a habilidade para você jogar o melhor possível naquela posição. Você quer deixar o seu Insta e o Instagram da Alcateia também? Para o pessoal te encontrar e saber. Meu Instagram é Hendrik Dietrich e o Instagram da plataforma da Alcateia é @Alcateia _Alcateia_Alfa. Isso. Temos uma pergunta que fazemos toda o podcast. Se você tivesse 30 segundos para falar com o mundo todo ia te ouvir, o que você falaria? Se eu tivesse 30 segundos... Não, mas eu entendi. Se eu tivesse 30 segundos... Isso, para falar com o mundo todo. Eu falaria para o mundo... escute mais a voz interior, busque mais uma conexão consigo mesmo, acredite mais no seu próprio potencial, apague um pouco o que as pessoas que não tiveram resultados falaram sobre você e sobre a sua vida, se conecte com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você está indo, tenha muita fé em Deus, acredite no seu potencial, no seu propósito, beba muita água, faça exercício, arrume bons romances e tenha uma vida livre e maravilhosa. Eu ia falar sobre isso, mas enfim, deixa para depois. Para quem ainda tá perdido, para quem ainda não se encontrou, o que tu diria? Tá, vamos lá. Se você me liga e você pede para mim ir te buscar em algum lugar, você tá perdida, você tá em algum lugar e você quer que eu vou lá te buscar, e você ligou para alguém te buscar, qual que é a primeira pergunta que a pessoa faz no telefone? Você me ligou para eu ir lá te buscar, o que eu vou te perguntar? Aonde você tá? Exato. Se situar primeiro. Exato. A primeira coisa, eu quero ir. Mas onde eu tô? Aonde você tá determina... primeiro. Aonde você tá determina a distância de onde você quer ir. Se você falar pra mim, eu quero ir pra Floripa, mas eu tô na ponte estaiada que vai pra Floripa, você tá perto. Você fala, eu quero ir pra Floripa, mas eu tô em Curitiba, eu falo, mano, você vai ter que pegar um busão, vai ter que pegar um ônibus, vai ter que... Aonde você tá determina a distância de onde você quer chegar. E a visão de onde você tá, ela tem que ser muito clara, muito nítida, com muita verdade. E aí você define para onde que você quer ir. Então, o primeiro passo, se você está perdida, é ligar o GPS e saber onde é que você está. E aí, depois disso, definir para onde que você vai, porque daí as rotas vão aparecer na tela. Vamos falar um pouquinho de Luciluz, então? Vamos. Gente, olha isso aqui. Chara tampa o nariz. Pelo amor de Deus, já tá. Ó, esse daqui veio da Luciluz. O Hendrik vai apresentar para nós um pouquinho este material. Show. E o nosso gloss.
Adoramos. Velvet Kiss. Lucy, eu tenho uma paixão intrínseca por essa empresa aqui. Conheço o dono como um amigo pessoal, tenho muito respeito por ele, muito respeito pelo trabalho que ele vem fazendo. E a Lucy ela é uma ferramenta muito poderosa para mudança de vida mesmo. Ela tem todas as ferramentas comerciais que você precisa para você estabelecer uma boa operação comercial. Então, é uma empresa que já está no mercado há mais de 14 anos. A sede dela fica aqui em Balneário Camboriú, a sede logística, e a sede fabril dela ainda está em Jaraguá do Sul. Então, é uma empresa que já tem mais de década no mercado, passou por todos os percalços já necessários, por todas as fases de tribulação, né? 9 entre 10 empresas fecham nos primeiros 10 anos, né? Então, a gente sabe que ela está nessa estatística de uma empresa que realmente proliferou, uma empresa que foi no mercado. Ela tem produtos de extrema qualidade com valor muito acessível. Então, ela tem uma operação logística que ela facilita com que o cliente final tenha um produto com muita qualidade e com valor mais acessível. E como que ela faz isso? Através de uma operação comercial. Então, em vez de ela pegar e fazer propagandas na mídia e botar vários dinheiro em outdoor e tráfego e tudo mais, ela deixa uma margem muito generosa para quem vai vender. Então, o que acontece? É a fábrica, o distribuidor e o cliente. Só tem um atravessador. Ele não vai por atacado, distribuição, logística, marketing, varejo, né? Quanto menos atravessador tiver entre o cliente e a fabricação, mais acessível o produto fica. Quanto mais você adiciona atravessadores, mais caro o produto fica. Então, hoje a Lucy ela consegue entregar uma qualidade muito boa e com valor muito acessível, porque a gente tem um único atravessador, que seria os alfas, né? As pessoas que vão fazer esse intermédio da mão de obra. Então, por isso que a gente tem mais de 100 produtos, por isso que a formação profissional ela é importante. Porque como qualquer outra formação, as pessoas às vezes acham que a venda, por ser venda, é um negócio que eu sou vendedor, eu não sou vendedor. Eu nasci vendedor. Não é assim. Ninguém nasce médico, ninguém nasce advogado. As pessoas elas investem várias moedas da vida dela para aperfeiçoar. E na venda é a mesma coisa, entende? Então a ferramenta da Lucy ela traz para a gente essa base, né? Então o papel da Lucy eu sempre falo, é produzir produto, é entregar produto e é pagar as bonificações. E eles fazem isso com uma maestria incrível. Então, a gente tem uma parceria, a gente tem um elo muito bom com o presidente, com a presidenta também. Então, a gente vê que dentro dessa operação a gente vai poder montar uma grande logística, a gente vai poder formar vários profissionais e ter esse suporte da empresa também para atender. O meu trabalho não é produzir, meu trabalho, e quem faz isso é a empresa produz, estuda, passa na Anvisa, faz todo esse campo. E a gente faz a parte comercial de capacitação e aperfeiçoamento. Alguma dúvida específica sobre a Lucy? Alguma coisa que você gostaria de saber, assim? Tem várias. Então. A questão os produtos são maravilhosos, né? E qualquer pessoa pode adquirir, qualquer pessoa pode entrar. É obrigatório fazer o treinamento, vamos dizer assim, a mentoria com a Alcateia para conseguir ser um vendedor? Não. As coisas elas estão atreladas da seguinte forma: qualquer pessoa pode fazer, sendo que essa pessoa ela tenha que ser de maior de idade, ela tem que Eita, meu topete. Qualquer pessoa pode fazer o cadastro na Lucy sendo de maior, né? Tanto homem, mulher, sem nenhuma distinção. Agora, ela vai ter acesso à compra e venda de produtos. Ela vai ter acesso à compra e venda de produtos, vai ter o suporte básico. E ela também pode fazer daí o quê? A inscrição dentro da Alcateia para entender como fazer essa operação. Então, a gente vê que hoje dentro da Lucy eu tenho mais de 500 distribuidores hoje cadastrados dentro da nossa equipe, entendeu? E a gente tem hoje um percentual desses distribuidores que fizeram a mentoria. E aí, por índice, por gráfico, por BI, a gente consegue acompanhar que o número de resultado ele se torna muito maior. Então, não é obrigatório, a pessoa pode se cadastrar, comprar e vender, como também não é obrigatório você fazer uma faculdade de dentista para arrancar o dente de alguém, entendeu? Você pode fazer, entende? Só que o detalhe é que a forma como que você vai fazer com que o seu trabalho ele seja mais bem aproveitado, ele tenha um rendimento maior e você tenha como como é que eu posso falar isso? Você continua sendo pago pelo trabalho que você vem fazendo. Você não vai só vender produto, tirar pedido, entregar produto. Você vai construir BI, você vai construir comunicação, você vai construir um ecossistema e um network onde que as pessoas, através de bot, WhatsApp, através de inteligência artificial, vão entrar dentro da sua loja e vão fazer pedidos. Aí, e um alfa pode montar uma equipe, vamos dizer assim, hoje eu vou entrar para a Alcateia. Vou fazer o treinamento, vou me formar. Sim. E
eu quero montar minha equipe. Sim. É possível? É possível. A gente, se o Alfa ele quiser indicar alguém e fazer parte do processo e fazer sua equipe de vendas, ele está liberado para fazer isso. Ele se torna um afiliado do processo. O que é um afiliado? Quando ele passa a ter remuneração sobre as mentorias. Ele passa a ser um indicador da mentoria quando ele passa por mais de 3 meses consecutivos faturando acima de R$10 mil por mês. Aí ele se torna um afiliado, e aí fora da equipe dele ele também tem um percentual e uma participação sobre a mentoria, porque ele mesmo se torna o exemplo do negócio, ele mesmo se torna o exemplo do próprio processo. Se a pessoa entrar e ela performar, logo depois disso ela pode fazer a equipe dela, porque ela é o próprio exemplo, ela também tem remuneração não só sobre a equipe, mas também sobre o processo de educação, entendeu? Eu tô com uma pergunta aqui, que já foi me cobrado já na semana passada, quando nós tivemos o nosso outro participante, que inclusive ele é um alfa, né? Sim, o que a Alcateia sempre diz, que eu já ouvi bastante naquele dia da mentoria que nós fomos, é chegar ao 1 milhão. Que o alcance é chegar ao 1 milhão. Sim. Você já chegou ao seu primeiro 1 milhão? Em faturamento, sim. O que a gente está querendo fazer hoje dentro da Alcateia é fazer uma divisão de pelo menos 500 a 600 mil reais por mês em remuneração para as pessoas que estiverem envolvidas. Agora, nesse mês que passou, a gente fechou em 200 mil reais em faturamento. A gente estava em 12 alunos dentro do processo e foi distribuído 103, 104 mil reais em comissão. Então, a gente está nesse processo de construção, esse processo de alavancagem, porque o cara faz a mentoria e dentro da mentoria ele executa e se forma. E depois que ele se forma, ele faz para um time seleto de profissionais que já produzem. Então, não é um processo simplesmente ele entrar para dentro do Alfa e todo mundo que estiver junto a gente soma o faturamento. Que nem eu falei, eu tenho mais de 500 pessoas que estão dentro da nossa equipe, mas eu faço a métrica só de 12. Então, nesses 12 foi faturado 200 mil, praticamente ali 196 mil, e foi distribuído mais de 104 mil reais em comissão. Então, a gente quer chegar nesse número a 100 alfas formados. A gente quer faturar 1 milhão por mês e distribuir para esses 100 alfas uma média de 500 a 600 mil reais em rendimento. Então esse seria o nosso primeiro checkpoint, esse seria a nossa primeira meta de expansão. E logo após isso, essas pessoas que estiverem com a gente, estiverem performando, a gente vai abrir os grupos para duplicar isso, para conseguir atingir um mercado maior ainda. Então primeiro a gente fez um processo individual, funcionou muito. A gente fez um processo num grupo menor, funcionou muito. Então a gente está expandindo isso agora para um grupo maior de pessoas, para que a gente possa ter uma atuação de mercado maior, porque o mercado de cosmética e perfumaria é um mercado bilionário, tem muito espaço, tem muita coisa para ser feita. Quanto à dedicação das pessoas, querer alcançar os seus objetivos, entrar para a Alcateia e se formar, quanto tempo leva para ela conseguir ter uma renda lucrativa? Então, isso depende muito do quanto que seria uma renda lucrativa e depende muito da energia que ela vai colocar, né? A gente teve exemplos aí de alunos que no primeiro mês já saíram fazendo 11, 12 mil reais limpo, né? Coisa de 17, 18, 20 mil reais em venda final, né? E fazendo uma lucratividade já acima de 10 mil reais no primeiro mês, né? Como a gente também tem alunos que fizeram a mentoria em fevereiro e ainda não venderam 500 reais, né? Tu tens alguma prospecção de visão de venda de alguém que já se formou, que já se capacitou dentro da Alcateia, que já alcançou o seu 1 milhão? A gente está com, hoje, algumas pessoas se desenvolvendo. Eu acredito que em faturamento já passaram, mas em lucro líquido, né, em patrimônio, tem gente desenvolvendo. Vou usar o exemplo aqui de um dos nossos alfas que está com a gente há mais tempo. O Alisson, ele é um rapaz de 23 anos, da cidade de Brusque. Ele começou há uns 3 anos e pouco junto com a gente. E hoje ele tem um patrimônio de R$500 mil, né? Então, desde carro, estoque de produto, capital de giro, banco, tudo. Então, ele veio construindo isso fora o custo de vida dele, que é uns 7, 8 mil reais por mês. 23 anos. 23 anos, né? Então, agora nesses últimos meses, eu posso afirmar com muito certeza, eu acompanho todos os números dele, mas ele vem fazendo acima de 30 mil reais por mês há mais de 8 meses já, né? Que o resultado dele já está acima de 30 mil reais por mês. Então, fora o valor que ele tira para sobreviver, ele consegue reaportar 2/3 do valor que ele ganha. Então, 2/3 ele reinveste e vai formando o patrimônio. É que nem eu falo, não adianta só falar de rendimento, a gente tem que falar de patrimônio. Então, dentro da Alfa, a gente trabalha muito para as pessoas terem patrimônio, elas reinvestirem, elas fazerem com que a operação cresça. Então, a gente vê hoje pessoas com 23 anos fazendo 30 mil reais por mês. Né? E se eu te falar que ele faz isso em meio período, né? Aí você vai falar, pá, mas como, né? Tecnologia, BI, informação,
network. Então, a gente vê que são pessoas que trilharam caminhos e cresceram junto com a gente. A Guri começou com uns 20 anos junto com a gente, 19 para 20 anos, então também vem de uma família humilde, também vem de muitas lutas, de muitas batalhas. Ele tem uma história também bem incrível, mas a transformação que aconteceu com ele, a transformação que está acontecendo com os amigos que estão ao redor dele, a forma como o mindset dele mudou, como os resultados deles mudou, isso está elevando as pessoas que estão ao redor dele, é muito bonito de se ver, entendeu? Hoje ele está influenciando pessoas. Está influenciando pessoas. É que nem ele falou, ensina a fazer uma renda, não é uma renda extra, é uma renda extraordinária. É isso que vocês ensinam. Exato, a pessoa determina isso, né? Ela determina o tanto que ela vai querer fazer baseado nas suas aspirações, né? Então, se ela estiver olhando para esse projeto buscando uma renda extra, ele vai atender. Se ela estiver buscando um salário, ele vai atender. Se ela estiver buscando um negócio, vai atender. O que muda? O quadrante que ela vai estar enquadrada dentro da mente dela. Se ela olhar para o negócio e tiver uma renda extra, ela tem um modelo de pensar. Se ela vê uma oportunidade de negócio, é outro. Se ela vê a outra, entende? É muito do como a mente está, mas o projeto ele entrega essas possibilidades daí. A nossa mente é muito poderosa. Muito, mas às vezes ela mente. O próprio nome já diz mente, né? Mente. Hendrik, nossa conversa tá muito boa. A gente poderia ficar aqui horas, até amanhã conversando, na verdade. Bom, tá bem agradável. Tá longe, Assunto tá? é o que não falta, curiosidade Muito. é o que não falta. Mas infelizmente a gente tá chegando ao fim do nosso podcast hoje. Eu quero agradecer a tua presença. Infelizmente já deu a nossa hora. Infelizmente. Eu quero te agradecer a tua presença, o teu conhecimento. Eu consegui absorver bastante coisa, Muito. assim como provavelmente quem está assistindo a gente, quem vai nos assistir, também vai conseguir absorver muito conteúdo. Eu te agradeço a disponibilidade da Alcateia em você poder estar aqui hoje. Quer deixar algum recadinho pro pessoal? Queria agradecer, primeiramente, queria agradecer a vocês, a todo o espaço, a todo mundo que está cuidando para que essa edição fique bacana e corte e faça que esse universo funcione. Então, muita gratidão. Queria agradecer também a Deus por toda a saúde, por todo o ensinamento, por toda a misericórdia que Ele tem pela gente. E queria deixar um convite para vocês. Se você está vendo esse podcast pela primeira vez, se a gente está se conhecendo pela primeira vez, entre na página, entre no perfil, se aproxime um pouco mais dessa comunidade da Alcateia, veja um pouco o que está acontecendo e vem comprovando isso junto com a jornada que a gente vai estar criando. Não é um projeto de um mês, não é um projeto de um ano, a gente está construindo algo para levar por décadas. Então essa operação de profissionais muito bem gabaritados dentro do mercado é um projeto muito maior do que ele parece. Então dê oportunidade, às vezes você está aí do outro lado buscando algo, está meio insatisfeito com o seu emprego, está meio insatisfeito com a sua rotina, não está sendo muito reconhecido, você quer um ponto de virada, então às vezes dê essa oportunidade para você estar conhecendo esse ecossistema e estar adentrando junto com a gente. Você vai ser muito bem recebido e eu espero te ver nas comunidades, espero te ver nos próximos eventos. Dia 20 agora desse mês a gente vai ter mais um evento lá no teatro, vocês são minhas convidadas. Então, obrigada. Se vocês quiserem levar alguém também vai ser incrível. E você que está assistindo também, se você quiser saber como funcionar, chama no Instagram da Alcateia, no privado lá, coloque seu nome na lista e venha para dentro da comunidade entender um pouco mais de perto o que está acontecendo, tá bom? Eu quero agradecer a quem está em casa nos assistindo, quero agradecer a Rockefeller, nossa patrocinadora oficial. E Charla, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Lana. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês e com muitos conteúdos para vocês, clientes. Esse foi o nosso MD Talks de hoje, mais um capítulo encerrado com muito amor e carinho. Onde E fé. beleza, mente e voz se encontram. encontram. Até mais. Um beijo para todos. I don't need no light.